Salve, salve! Está no ar o podcast Gas Week, seu ponto de encontro semanal de conversas sobre o mercado de gás natural. Eu sou o André Ramalho, editor da Gas Week. Bom, o futuro das tarifas de transporte de gás natural está em jogo nesse segundo semestre. Temos aí previstas para esses próximos meses, né, a conclusão da revisão tarifária pela ANP e o desfecho também da contratação de capacidade pelas termoelétricas vencedoras do LRCAP, Leilão de Reserva de Capacidade. Tudo isso acho que vai dizer um pouco para onde vai, né? Vai dizer muito sobre para onde vão as tarifas de transporte de gás natural nos próximos anos. E para tratar desse assunto, a gente conversa hoje aqui, abre o microfone para Rogério Manso, que é presidente da ATGás, a Associação das Transportadoras de Gás Natural, as donas dos gasodutos de transporte. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado, André. É um prazer estar aqui. Boa tarde. Bom, esse episódio ele tem o patrocínio ouro da Edge e da Repsol Sinopec e o patrocínio bronze da Shell. A gente vai ouvir as mensagens dos nossos anunciantes e a gente volta já já na sequência. Até lá. Na Edge, transformamos o mercado de gás. Com infraestrutura estratégica e uma logística integrada, oferecemos soluções completas de gás natural e biometano, até mesmo onde os gasodutos não chegam. Impulsionamos a indústria, viabilizamos alternativas mais sustentáveis para o transporte pesado e ampliamos a liberdade de escolha para quem move o país. Edge, gás com liberdade de escolha. Como será o futuro? Ninguém tem todas as respostas, mas existe um oceano de possibilidades e pensamos em cada gota que existe nele, porque inovação é a nossa essência. Somos a Repsol Sinopec Brasil, uma das maiores produtoras de petróleo e gás natural do país. Fazer a energia que o mundo precisa é a inspiração que move cada profissional aqui. Repsol Sinopec Brasil, energia para criar o amanhã. Às vezes, parece que a gente está só. Mas, na verdade, tem sempre alguém com você. Há 113 anos, a Shell caminha ao lado do Brasil, impulsionando a economia, oferecendo combustíveis de qualidade e incentivando jovens talentos a pensar sobre o futuro da mobilidade. Esse é o poder de construir junto. Esse é o poder da parceria. Estamos de volta ao podcast Gas Week com o Rogério Manso, presidente da ATGás. Manso, tua origem? Eu sou carioca. Carioca da Gema. Que bairro você mais se identifica aí, Manso? Copacabana. Copacabana, nasci em nascido Copa. e criado? Nasci, na verdade, em Jardim Botânico, mas muito cedo fui para a Copa e hoje estou de volta, depois de rodar aí por vários outros cantos. Beleza. E um lugar para se estar? Copacabana também ou citaria outro eu? Copacabana. Sim, diversidade, muitas opções e convívio com as pessoas assim, né, de diversas origens e posturas. Beleza. Formação? Sou engenheiro civil, mas migrei muito cedo para a área administração econômica. Posteriormente fiz um mestrado em administração de empresas e segui basicamente a rota gerencial. Perfeito. E uma culinária? Culinária, eu diria que a mineira é minha favorita. Acho que é a minha também, Manso. Estamos nessa juntos. Nas artes, tá mais para quê? Para literatura, para música, para cinema? Eu sou bastante eclético. Eu gosto muito de música, gosto de assim, world music, ópera, sertanejo, assim. Beleza. E para terminar, quem ganha a Copa, Manso? Quem ganha a Copa? Eu acho que a França está com um time muito forte, mas futebol é uma caixinha de surpresa. Bom, até é uma pergunta bem ingrata, né? Porque quando for ao ar esse episódio, já saberemos aí se pelo menos a França vai estar na final ou não, né? Bom, não sabemos ainda a resposta nesse momento, mas também não sabemos, aliás, para onde caminha uma outra peleja aí, que é o tema do nosso assunto aqui de conversa hoje, revisão tarifária das transportadoras de gás natural, né, Manso? A ANP, assim como a Copa, né, é um processo que vai caminhando aí para sua reta final, né? Não para essa semana, obviamente, como a Copa vai nos dizer aí, mas
caminha para sua reta final, a revisão tarifária, e ainda não temos um parecer, uma posição final da ANP sobre qual vão ser aí as regras de definição dessa tarifa. Recentemente, a ANP concluiu a revisão tarifária, a consulta pública, né, da discussão sobre a nova metodologia alternativa ali de valoração da base de ativos transportadoras, o RCM. Aproveitando, portanto, que tua presença aqui, com mensagem as transportadoras levaram, portanto, essa discussão presente na ANP. Bom, vamos lá. A questão, de fato, é uma questão de importância maior para a indústria como um todo. A nossa preocupação como uma associação que representa a indústria é basicamente a estabilidade, a previsibilidade do ambiente de negócio. Em última instância, você ter a capacidade de atrair investimentos, principalmente no momento que a gente está de retomada de investimento. E, obviamente, a questão tarifária é uma questão maior, ela envolve diretamente a receita das transportadoras, e a gente vem acompanhando de perto os diversos capítulos aí. Esse processo, a gente, como associação, tem um envolvimento maior a partir de 2024, onde o nosso trabalho foi basicamente de alinhar as transportadoras para que, ao final de 2025, na apresentação da proposta, que é dentro do protocolo, aí, dentro da regulamentação, ela tivesse basicamente uma linguagem comum, né? Porque tradicionalmente é o grande questionamento que aparece, que muitas vezes um chama de uma coisa, outro chama de outra. Então a gente fez um trabalho, apresentou, na verdade, 2 documentos importantes à ANP, apresentou basicamente uma metodologia que estava sendo seguida, comum pelas transportadoras, e apresentou também estudos feitos e propostas feitas de WACC, né, do famoso WACC, que é a taxa de remuneração. Na sequência, né, você entrou aí em 2025, né, com todo esse processo, desculpa, a gente apresentou no final de 2024, né, em 2025, então, já as transportadoras, na sequência, tendo cada uma delas apresentado a sua própria proposta tarifária, dá início esse processo, cujo capítulo agora evolui. Mas eu falo isso para contar um pouquinho qual é o papel da ATGás e qual é a participação. Bom, você tem aqui, né, que o que estava em jogo nessa última consulta pública, né, é a aplicação do método RCM ali. Isso. Né? E aí eu acho que vale aqui uma sopinha de letrinhas, né? Vamos lá, RCM, né, é o método, né, que vai propor o cálculo ali do valor residual daqueles ativos com base na reconstrução histórica dos fluxos, né, de caixa desses contratos. O método de preferência dos consumidores, né, dos usuários, melhor dizendo, conselho de usuários, mas é o método que as transportadoras vêm apresentando algumas críticas, né, vem alertando para algumas fragilidades. Queria ouvir um pouquinho, né, que vocês apresentaram nessa consulta pública de contribuição, quais foram ressalvas que vocês apresentaram em relação a essa aplicação. Bom, o nosso posicionamento em relação a esse chamado RCM, ele já é bastante público, já houve, inclusive, consultas ou debates no Legislativo, já houve oportunidade da gente se posicionar publicamente em outros momentos, já enviamos correspondência à ANP, já tivemos conversa com a ANP, e ele é muito simples. Isso não é um método, isso eu diria é um não método, entendeu? Porque ele não é aplicado em nenhum lugar do mundo, não tem referência, não tem história. Se você der um Google, você vai encontrar lá um paper escrito pelo professor Edmar justamente falando da dificuldade disso. Acho que você não vai encontrar mais nada. Então, você trazer isso para um ambiente regulado, investimentos de infraestrutura, que são investimentos de longo prazo, dedicados, todos eles de bilhões de reais, a gente acha que não é cabível. Então, tudo que a gente sempre falou, e obviamente o que está colocado na contribuição que a ATGás fez à ANP, vai basicamente dizer o seguinte: olha, não apliquem esse método porque isso vai gerar insegurança jurídica, falta de previsibilidade e mais, vai contra o próprio posicionamento da ANP, que a ANP já dizia na RAMP 15, continua dizendo na 991, que um método alternativo para ser colocado, ele tem que passar por 2 critérios. Ele tem que ser amplamente reconhecido
e tem que ser amplamente utilizado. Você pegou um método aqui que não é amplamente reconhecido, não é amplamente utilizado e nunca foi utilizado numa indústria regulada. Então, você tentar adaptar agora um chamado método para um processo tão importante disso é danoso para uma indústria que está num momento de retomada de investimento. Você bem disse, né? O RCM é um método que ele foi utilizado, um caso pontual ali na Austrália, não é isso? Numa indústria que não é regulada. Perfeito. Entendeu? A diferença de uma indústria para uma indústria regulada é que a indústria regulada, ela por natureza, ela tem que seguir regras que tem um histórico, que tem uma referência. A outra é um processo de arbitragem. Um processo de arbitragem, o próprio nome já diz, né? Existe um arbítrio ali, você tem que buscar um critério, né, para lidar com uma situação muito específica. Isso é diferente de uma indústria regulada, onde você entra já dentro do modelo existente, e o modelo que previa o CHCI, previa, né, o custo histórico CRN, né, corrigido pela inflação, o custo de reposição novo, que são amplamente utilizados. Então, o investidor que vem para cá, ele vem nesse ambiente, e sabendo que se for utilizar um terceiro método, ele estaria dentro da mesma casa. A INP buscou dar uma resposta a, digamos assim, um posicionamento que foi feito por alguns agentes de mercados, que era assim, se você for olhar até a tradução dele, eu tive a oportunidade de falar isso numa audiência do Senado, em que foram pessoas diferentes defender uma outra metodologia. E o número estava em tudo que era canto. Um achava que tinha que ser 0, o outro achava que tinha que ser tantos por cento, outro achava que tinha que ser tanto. Isso não pode ser chamado de método. Isso não pode ser chamado de método. Alguma coisa que dê esse nível de incerteza, principalmente para uma indústria de infraestrutura. Agora, um contraponto que se faz nesse debate aí, né, é que é um método que, de fato, ele tem uma abrangência ainda limitada, mas que visa justamente lidar com uma realidade do Brasil que também não é uma realidade amplamente, né, disseminada, que é o contrato legado, que é um caso muito pontual, muito particular do Brasil, né? Eu acho que existe certamente dentro dos argumentos que eu tenho visto falácias. Tá? Então, para a gente entender, né, vamos fazer aqui um ponto de partida. Você está falando de ativos com basicamente um ciclo de vida de 30 anos do ponto de vista de vida contábil, e agora o contrato termina com 20 anos. Tá certo? Uma depreciação que é feita ao longo desse tempo. Então, o que significa hoje isso? Que você já está depreciando 66% do valor dele. Isso ninguém fala, entendeu? Isso ninguém fala. Que a gente já está partindo, porque eu digo isso, André, porque às vezes fica a impressão que as pessoas quando colocam e começam a criar figuras de linguagem, etc., elas praticamente parece que as transportadoras estão defendendo que não haja depreciação. Nada mais longe da verdade. Tanto o CHCI tem uma depreciação contábil, quanto o custo de reposição novo supõe também que você vai pegar esse valor de reposição e depreciar ele em 2/3, por causa desses 20/30. Então, já começa por aí. Entendeu? Você, na verdade, cria uma figura de que você está lidando com uma questão aqui diferente, quando, na essência, era a mesma questão que você sempre teve que lidar. Entendeu? O fato de ele ser um contrato legado em si não torna ele diferente das práticas que a própria ANP tem feito, do que estava escrito na RAMP 15 e do que está escrito de uma maneira geral na RAMP 991. Entendeu? A exceção, obviamente, dela ter inserido um capítulo lá que nós somos radicalmente contrários a ter colocado sem um prévio teste, ou seja, você, em última instância, é como se tivesse um vestibular, entendeu? Eu tenho um vestibular, todo mundo para entrar nessa faculdade aqui, ou ele já está lá dentro, o CHCI e o custo novo de reposição, ou ele tem que passar por um vestibular. Era basicamente isso. Agora eu coloco um cara pela janela, que é esse, vamos chamar RCM ou CRM, eu coloco ele pela janela e digo, não, mas qualquer um novo para entrar, ele vai ter que continuar tendo que fazer o vestibular, entendeu? Eu não acho isso cabível, entendeu? Não é. Agora, você mencionou ali o ponto da atração de investimentos, né? Você, conversando com as associadas, e, enfim, todo
intercâmbio que vocês têm com, né, os investidores do setor de transporte, há de fato uma ameaça de que, enfim, a gente tenha fuga de investimentos aqui do Brasil, por uma eventual aplicação de fato, né, da RCM? Olha, eu acho, e tenho visto ainda essa semana, houve um posicionamento de um economista, né, no Valor Econômico, e hoje eu vi uma figura dizendo o seguinte: olha, o que está sendo decidido aqui não é se você vai usar o CRM na indústria de transporte de gás natural. O que está sendo discutido aqui é se você vai utilizar o CRM no Brasil. Porque no dia que você utilizar ele em um setor aqui, você começa a abrir a porta para o casuísmo em todos os outros setores. Então, essa questão, obviamente, tem um impacto. Eu acho que qualquer um que conheça a infraestrutura e olhe para o que está sendo colocado, você não pode ir para um caminho dos fins justificam os meios. Olha, eu quero gerar uma tarifa baixa e não importa o critério que eu vou usar, desde que ele me dê aquele resultado. Ele tem que passar por um teste de um impacto no longo prazo, na mensagem que ele está mandando para os investidores. E eu posso te garantir que a mensagem não é boa. Não é boa, é péssima, entendeu? Uma mensagem de incerteza, de instabilidade, de você trazer uma regra que não tem aplicação no Brasil. Isso nunca foi aplicado no Brasil. Entendeu? Não tem aplicação no resto do mundo em uma indústria regulada. Entendeu? Então, isso deveria ter sido descartado sumariamente. Mas a gente entende que a ANP precisou dar uma resposta ao mercado. Eu acho que os dados estão colocados, as transportadoras trabalharam com muita diligência, trazendo os melhores experts para buscar mostrar, dentro de um processo administrativo conduzido com o máximo de transparência possível, conseguir mostrar para a ANP as questões que envolvem você buscar trazer uma metodologia com essas características. Assim, aguardaremos ainda a definição da ANP, né? Ainda não está oficializada qual vai ser a metodologia adotada, mas caminhando-se para o RCM, né, como uma das possibilidades que estão postas na mesa hoje, caminho da judicialização é inevitável do ponto de vista das transportadoras? Olha, André, primeiro, assim, nós trabalhamos como agente regulado desde sempre. Desde sempre a gente defendeu em todos os capítulos da Lei do Gás, em diversas discussões, em diversos momentos, o poder e a qualidade técnica que tem uma agência nacional de petróleo. As agências reguladoras, de uma maneira geral, a gente tem muito respeito e a gente sabe que a ANP tem um histórico aí para preservar. Então, o nosso trabalho está todo sendo feito no sentido de que a solução seja feita dentro do processo administrativo. Eu acho que quando ficarem públicas as contribuições das transportadoras em particular, a nossa contribuição como associação, ela tende a ser sucinta, ela tende a ser mais geral, ainda que ela entre em algumas questões específicas, como as que eu estou colocando aqui, mas a gente tem bastante confiança de que são contribuições feitas com honestidade, de boa fé, com profundidade e com qualidade, e que esse assunto tem tudo para ser resolvido dentro do âmbito do processo administrativo. Certo. Agora, é um debate muito aberto, né, Manso? Quando a gente pega as disparidades, né, se mencionou, né, de metodologias, a gente está falando ali de 10 bilhões, né, de reais, ali, de diferença de uma valoração de ativos por um método ou pelo outro, né, de acordo com o que puxa um lado da corda e que puxa o outro, né? Me parece difícil uma saída ali consensual para esse debate, né? Tu compartilha a ideia aí de que a gente vai acabar vendo aí realmente uma decisão pendendo para um dos lados, ou acho que é possível, né? Refazendo a pergunta, acho que é possível a gente construir uma saída meio caminho? Olha, né, primeiro assim, olha, eu tenho visto números, né? Você falou 10 agora, eu vi ontem alguém botou 12. Eu não sei de onde saem esses números. Francamente, é o que eu estou dizendo. Eu fui numa audiência lá no Senado e vi número para tudo que é gosto. 10 bilhões, eu faço referência aqui, aí objetivamente mesmo, né? Quando, esse cálculo a gente já fez, né? Quando você pega a proposta da ANP posta pelo RCM, comparativamente ao que as transportadoras apresentaram inicialmente lá pelo CHCI, né? Quando você compara a valoração de ativos
por essas duas, esses primeiros prismas diferentes, dá 10 bilhões de diferença aí, mais ou menos. Ordem de grandeza, né? Eu acho que tem muitos elementos que vão ser colocados agora que mesmo que você fosse aplicar o método, você chegaria a valores diferentes, tá? Bem diferentes, tá? Não estou falando pouco, não. Como eu disse, eu acho que na hora que ficarem públicas as contribuições, isso vai ficar claro, tá? Então, essa diferença vai ficar clara, tá? E aí talvez você entenda isso um pouco melhor. Mas vamos lá, eu acho que o importante aqui que você está colocando é o seguinte: olha, existe uma perspectiva de uma diferença e existe a possibilidade de convergência. Eu acho que primeiro tem que haver uma convergência, acho que há uma possibilidade de convergência, que é algo que a gente tem levado em alguns fóruns, né? Porque em última instância os objetivos estão alinhados, entendeu? Você pode estar num momento em que você está num processo de dialético, né, de um momento específico de convergência, mas em última instância, basicamente, os interesses que existem aqui são os mesmos que promoveram um alinhamento durante a Lei do Gás, onde produtores, consumidores, transportadores, para dizer o mínimo, né, para não dizer que isso é mais amplo, conseguiram se alinhar no entendimento, porque em última instância entendiam que havia um ciclo ali. Olha, eu crio um ambiente regulatório favorável, eu promovo investimento, eu gero uma molécula, essa molécula dilui os custos da infraestrutura, ajuda a gerar mais consumo, faço mais investimento. Então, eu acho assim, primeiro, a base para que isso aconteça está colocada. Agora, é importante realmente, e por isso que eu busco aqui não falar com meias palavras, que a gente entenda que isso não pode ser feito um em detrimento do outro. Ele tem que ser feito com uma base lógica, racional, e que preserve, basicamente, certos princípios, que são os princípios que permitem que você invista. E não é investir só na infraestrutura de transporte, é investir na infraestrutura como um todo. É o que eu estava dizendo. Se você vai trazer para o país um método que, em última instância, solapa, né, destrói as bases de confiabilidade para o investimento de longo prazo, você não vai afetar só a indústria de transporte, você vai afetar o escoamento, você vai afetar o processamento, você vai, em última instância, afetar até a própria produção de petróleo. Entendeu? Porque se eu vou argumentar que eu posso reescrever o passado, que eu posso ir lá para trás e tentar interpretar com a visão de hoje qual deveria ter sido aquele resultado, eu acabei, entendeu? Eu estou criando aqui uma indústria que não é a tradição do Brasil. Eu chamo o efeito Balogun, entendeu? Quer dizer, a partir do momento que eu pego e com um determinado objetivo, eu altero uma regra que estava estabelecida, que estava entendida ali, aí eu crio mais certeza. Vem cá, isso aqui, que tipo de jogo, em última instância, está sendo jogado aqui, entendeu? Agora, num contraponto que os usuários fazem, né, que a gente está discutindo aqui é a revisão de uma metodologia aplicada sobre contratos que já estão vencendo, né? Sim. Venceram, né? Sim. Quanto isso diz aí sobre insegurança jurídica de fato, né? Sobre o argumento da insegurança jurídica? Não, são contratos que estão vencendo, mas que estão regulados. Eu vou te contar algo que aconteceu numa conversa uma vez só para ajustar, dentro da ANP. Isso já tem alguns anos. E alguém levantou, eu não me lembro exatamente quem, que contexto, mas levantou uma questão sobre como seria um processo de revisão. A gente ainda não tinha chegado nem perto aqui desse processo. E o executivo da ANP disse o seguinte: eu não entendo qual é a preocupação de vocês. É só vocês olharem a história de como a ANP vem agindo em diversos casos. No caso citou o caso da TBG, citou o caso da GOM, citou o caso da TSB. Ele citou pelo menos 4 ou 5 casos em que, basicamente, ela tinha o que os economistas chamam de consistência intertemporal, né? Quer dizer, consistentemente, eu aplico aquela regra. Então, aquela regra, em última instância, principalmente quando você está tratando de um investimento de infraestrutura, ela faz parte de um ambiente, né, que você sinalizou para o investidor que você tinha aquilo, é a forma de ser tratado, entendeu?
E é o que eu estou dizendo, você tinha uma Ramp 15. A Ramp 15 exigia que você testasse as metodologias novas pelos critérios de aplicação dele, né? Tanto de aceitação quanto de aplicação. E eu estou dizendo, isso não passa em nenhum dos dois critérios, entendeu? Você, não, peraí, ele entrou porque ele passou nesse critério, ele não passa nesse critério. Ele não é aceito, não é usado, entendeu? Então, é um método que eu entendo dá uma resposta, né? Eu acho que criou-se aqui de uma forma administrativamente legal e adequada, uma oportunidade disso ser avaliado. Eu, repito, né, com a visão investidor, eu teria ido para outro caminho, descartar sumariamente. Meu amigo, não passou no teste, eu não vou nem testar. Mas consigo entender que o regulador tenha escolhido um caminho alternativo. Mas eu acho que não cabe. Eu tentar criar uma tese e dizer, não, porque é um contrato legado, porque é um contrato assim, um contrato assado. Eu acho que não é o que está em discussão aqui. Tá. Mas deixa eu voltar então à pergunta anterior, né? Você falava das possibilidades de convergência que você tem apresentado isso aí em alguns fóruns. Dá para dar uma palhinha para a gente em que vocês têm discutido de fato, né, com os agentes aí sobre a possibilidade de uma convergência nesse assunto? Olha, eu acho assim, voltando para o ponto que eu estava te trazendo aqui, André. Primeiro, nós reconhecemos legitimidade em todos os agentes com os quais a gente se relaciona. É uma indústria que depende de sincronia, que depende de coesão. Ela não existe sem isso e que tem um papel a cumprir. Tá certo? Não é uma coisa voluntariosa, vamos começar aqui um negócio novo, etc. Não, é um negócio que já existe, que é dependente. Então, a partir daí, a postura nossa, e a gente sempre trabalha com os outros agentes, inclusive o regulador, tanto de boa fé sentado na mesa, é buscar uma solução para o problema. Eu acho que isso ainda não aconteceu, entendeu? Eu venho mais, a minha formação é de um ambiente de sentar na mesa e primeiro começar a convergência nos conceitos. A gente está querendo para o mesmo lugar, a gente entender que não sei, é melhor você buscar algum outro negócio para fazer. Mas é o que eu estou dizendo, eu acho que essa base existe, é muito sólida e já se provou, por exemplo, na lei do gás. Então, a partir dali, é importante que se construa, e eu espero que venha se construir aqui ao longo desse processo, essa questão de dizer o seguinte, gente, esse método não existe. De alguma forma, a própria ANP já construiu isso. No momento que ela disse, olha, esse método aqui tem uma série de falhas, eu proponho um método alternativo, que é o custo de reposição novo. Nós gostaríamos que ele tivesse ido pelo CHCI, ele foi pelo custo de reposição nova. Então, ele já criou ali uma oportunidade de convergência. E o CRN? Oi? O CRN, no caso. O CRN. Então, eu estou falando aqui, vendo como associação, não estou falando nem aqui com um papel formal, dizendo, esse assunto foi discutido com os transportes. Não foi, tá certo? Mas posso dizer o seguinte, nós estamos de boa fé. Eu acho que isso, espero que seja aprovado nas contribuições que a gente vai colocar. São de pessoas, né, sempre sólidas, de entidades sólidas e com muita coerência em relação a tudo que a gente colocou. Certo. Ô, Manso, como a gente fala em tarifa, né, está aqui tratou nesse primeiro bloco aqui de perguntas, né, sobre a valoração da base de ativos das transportadoras que fazem parte da receita das transportadoras, que é o numerador, né, da tarifa, né? Sim. Tarifa não é só isso, né? Que muito do que vai ser o futuro da tarifa e transporte no Brasil vai vir, por exemplo, da demanda, né, lá do denominador da tarifa, e a gente está falando aqui justamente sobre, acho que um passo importante que foi dado aí, um marco importante nessa discussão foi a realização no primeiro semestre do leilão de reservas de capacidade, né, da contratação das termoelétricas, que, né, foram historicamente as grandes fés da balança aí, né, enfim, que sustentaram por muito tempo a remuneração dessa infraestrutura. Olhando aí para o resultado desse leilão que aconteceu lá em março, né, como é que vocês avaliaram esse resultado? Ele permite a gente, enfim, concluir que com base nas termoelétricas que foram contratadas, a gente vai ter uma demanda saudável ali para o equilíbrio do sistema? Boa pergunta.
Vamos lá, André. Então, tem duas dimensões a questão do leilão de reserva de capacidade do ponto de vista do sistema de transporte. Tá? A primeira questão é qual é o papel do sistema de transporte dentro dessa relação que o setor gás tem com o setor elétrico. Então, a gente, em última instância, a gente cria uma imagem espelho do chamado SIN, o Sistema Interligado Nacional, em relação ao que a gente chama de STGN, que é o Sistema de Transporte de Gás Natural. O Sistema de Transporte de Gás Natural, e isso eu acompanhei algumas das etapas dele se integrar, dele virar um sistema integrado, porque ele nasce ilhado e aos poucos ele vai se integrando, mas essa integração não aconteceu por acaso. Essa integração talvez tenha alguma parte que ela tivesse objetivos mais amplos, mas ela progressivamente foi sendo desenvolvida com uma visão de integração mesmo, para dar estabilidade, flexibilidade, diversidade de fontes e tudo isso. Então, sob esse aspecto, você ter evoluído no sentido de demandar a conexão dessas fontes de suprimentos ao sistema de transporte, a gente acha que foi um passo importante. Ele reforça a segurança do sistema, é um ganha-ganha. Faz referência à obrigação de contratação de transporte pelas usinas que foram vencedoras. A gente entende que isso foi um passo positivo. A gente buscou em diversos momentos, na verdade, a gente fez várias propostas no sentido de que isso fosse até um pouco mais além do que acabou sendo, porque ficou a obrigação de contratação só de saída. A gente acha que tinha que contratar a entrada também, a gente acha que seria algo positivo. Mas, enfim, então, do ponto de vista de, digamos assim, de topologia, de estrutura de sistema, a gente acha que foi importante, tem uma contratação bastante significativa, a gente acha que isso ajuda para a robustez do funcionamento do setor elétrico e, obviamente, tem também a sua vertente de funcionamento do setor gás como um todo. Agora, vamos lá, capítulo seguinte, entrando na tua pergunta mais específica, qual o impacto disso em relação ao denominador, ao sistema tarifário? É muito pequeno. É muito pequeno porque, basicamente, a decisão foi que você só precisa contratar a saída. A saída hoje representa 30% da tarifa, pode ser que isso altere. Então, 30% da tarifa. Mesmo assim, só precisa contratar 70%. Então, em termos tarifário, o 30% vira 21%. E mesmo assim, você tem um desconto de 15%. Então, na verdade, do ponto de vista de receita, em relação à receita que você recebia anteriormente, você agora vai receber só 18% da sua receita. Isso significa, dos 28 milhões que estão aí para ser contratados pelo sistema, você vai receber a receita equivalente a 5 milhões de metros cúbicos por dia. Então tem uma perda de receita e tem, obviamente, um impacto que qualquer que seja a sua decisão aqui em relação à base regulatória de você vai aumentar a tarifa. Porque os demais usuários. Porque a sua contratação, que antes era 100% pelo agente térmico, agora ele vai cair para 1/5 disso, basicamente. Mudou a lógica de remuneração no sistema de transporte, as transportadoras, as termoelétricas, elas desempenhavam Não é que mudou a lógica, Com o término do contrato, como você falou, você tinha contratos legados que obrigavam a contratação, você perde essa obrigatoriedade de contratação e você substitui ela por uma contratação que vai ser menor, tá? Pode ser, obviamente, que as térmicas sendo despachadas, que somente, pode ser que tenha agentes que queiram contratar para garantir que eles tenham, de fato, capacidade e não tenham que ser cortados no momento que eles sejam despachados. Então, não dá ainda para prever aonde isso vai levar, mas o fato é que, do ponto de vista objetivo, hoje você está com risco de ter uma elevação de tarifa, mesmo que a base de regulatório caia.
entendeu? A base regulatória de ativos ou a receita máxima permitida cai. Recapitulando, isso tudo é feito, né, conjunto aí, cumulativo, melhor dizendo, né, do desconto de 15%, né, sobre os contratos de longo prazo das transportadoras com as termoelétricas, né? Isso. Os 30% que você não é obrigado a contratar na saída. Isso, e o fato de você ter a termoelétrica ela é obrigada a contratar 70% do seu consumo máximo, né? Não 100%. Então o efeito cumulativo disso tudo é o que dá aquela receita de 18% que você citou, exatamente. Né? Tá. E aí, Manso, em que pé tá hoje, né, a contratação da capacidade pelas termoelétricas, né? Você já tem, assim, uma sinalização de quanto tem sido contratado? Lembra que faço referência também a um alerta recente que a Tegás fez, né? A ANEEL, uma certa defasagem ali de parâmetros usados ali para cálculo dessa capacidade que de fato vai ser contratada, né? Qual o impacto disso aí pro transporte? Como associação ainda não tem esse número, tá? Porque as transportadoras ainda estão na fase de firmar, ou terminar de firmar, né? Já firmaram alguns dos termos de compromisso. Esse termo de compromisso vai virar um contrato. A partir da contratação, aí a gente vai ter uma ideia melhor, cada transportadora vai ter uma ideia melhor do que tem dentro da sua rede e, obviamente, em algum momento isso vai ser consolidado. Isso para nós, só para já te dar mais um capítulo, né? Como associação, a gente tem sido procurado por alguns agentes dizendo: estou preocupado com o investimento, se vocês vão ou não vão investir. Isso conversa, obviamente, com o capítulo anterior, que a gente conversou de tarifa, que eu expliquei, né, dei um pouquinho mais clareza do que tem, qual é o papel do investidor aqui. Mas eu já tive dois dos maiores proprietários de térmicas dizendo: não, eu preciso saber se eu vou ter capacidade de suprir essas minhas térmicas, se os investimentos virão. Então, para nós, como associação, a ideia é o seguinte: nós pretendíamos revisar o plano coordenado que nós submetemos à ANP em 2024 esse ano, mas, obviamente, com uma mudança importante que teve, né, esse aumento da demanda potencial, que eu tenho que olhar para potencial, mas, obviamente, eu posso levar para a ANP o que está contratada, mas eu tenho que olhar para potencial também para ter uma visão e uma proposta em relação a isso, tá? Então, a ideia é, uma vez que a gente feche esse ciclo com contratos, com compromissos firmes, revisar o plano coordenado e, quem sabe, entregar no próximo ano uma visão atualizada desse plano, tá? Você já tem assim uma ideia preliminar do que vai ser necessário fazer aí de investimento para atender essa demanda termoelétrica? Imagino que seja mais ali ponto de entrega de gás, tem pontos de entrega. Os pontos de entrega são mais ou menos imediatos, firmados os contratos, né, o cara vai ter que se conectar e ali você vai fazer. Mas isso talvez seja o mais simples, tá? Eu acho que a parte mais importante, vamos dizer assim, mais complexa, já está abordada. Japeri, Itajuípe, são as estações de compressão, trecho sul do Gasbol, DB2, né, o de Bottleneck. Então, vamos dizer assim, o front-end, né, o primeiro tiro, eu acredito que ele já está no mínimo equacionado. Não vejo que isso vá mudar. Mas eu acho que vai ter talvez um capítulo, né? Eu acho que provavelmente, talvez mais do que talvez, vai ter um capítulo novo de oportunidades para serem consideradas ali nesse processo. Agora, você está falando, né, que os contratos ainda vão ser firmados, né, de contratação de capacidade pelas termoelétricas, que está sendo assinado nesse momento são os termos de compromisso, né? Isso. Os contratos aí, sim, a gente depende da conclusão da revisão tarifária para que, de fato, haja a oferta de capacidade posta ali oficial para efetivar, de fato, esses... É uma boa pergunta, André. Eu acredito que esses contratos já estejam em processo de serem elaborados e eu acho que basicamente eles eu posso supor, vamos dizer assim, porque realmente é uma pergunta agora que você me pegou desprevenido. Porque eu tô pensando alto, na verdade, né? Porque a revisão tarifária possivelmente não vai terminar antes da entrada
Mas o ponto é o seguinte... Dos contratos de capacidade. Nós seguimos as regras estabelecidas para a ANP. Sim. Se a ANP determinar que a gente estabeleça os contratos, que os contratos vão seguir aquelas regras que são definidas por ela, se o empreendedor estiver disponível a fazer isso, eu acho que é basicamente isso. Ele sai no momento em que ele é necessário, porque você tem despachos que vão precisar, né, potencialmente podem começar numa data já muito curta. Então, eu quero supor, quer dizer, em última instância nós vamos seguir a regra que é a NPD, mas eu posso supor que existe uma hipótese em que, se a revisão não se concluiu no prazo que coincida com o início dos contratos, aqueles contratos vão ter alguma regra estabelecida pelo regulador e vão seguir em frente, ou de uma forma interina, ou de uma forma mais extraordinário ali, definitiva. eventualmente, né? Um contrato extraordinário. Eu só posso supor, eu não sou especialista nisso, André. Não, beleza. E aí, ô Manso, só para reforçando um ponto anterior, né? Esses termos de compromisso já dão uma ideia, claro, você falou que ainda estão em curso essas assinaturas aí, né, pelas transportadoras, mas reforçando aquele ponto que eu mencionei, né, a ATGás, ela manifestou uma certa preocupação ali com essa defasagem, né, do que a ANEEL estava entendendo como seria a capacidade de contratação, né, das termoelétricas e o que aqueles acordos de termos de compromisso já sinalizavam. O que de fato existe aí de preocupação de vocês nessa defasagem? Olha, a primeira questão é uma diligência. Quer dizer, nós tínhamos documentos que eram contraditórios e basicamente temos um papel de alerta. Obviamente, dentro do que a gente já veio discutindo até agora, André, nós achamos que temos que fazer também uma defesa do condomínio como um todo. Entendeu? Então, se aqueles agentes, em última instância, vão demandar aquela capacidade, então a contribuição deles tem que ser proporcional à capacidade que eles, em última instância, vão estar demandando do sistema, para o benefício coletivo. Entendeu? Vamos lembrar sempre que nós temos uma receita máxima permitida. Nós não estamos ali fazendo um advocacy, de que, olha, eu vou ganhar mais ou vou ganhar menos. Mas eu tenho, né, um compromisso com a modicidade tarifária, com equilíbrio entre os diversos agentes, com regras que podem ir muitas vezes até além do que alguém consegue perceber que está escrito num documento ou outro. Legal. Agora, Manso, a gente estava falando que, né, como o LRCAP ele trouxe essa integração do setor elétrico e do setor de gás, né, para a pauta, e queria ouvir um pouquinho também da posição da ATGás em relação à recente resolução da ANP que trata do acesso aos terminais de GNL e que colocou ali num dos capítulos, né, da resolução nova a obrigação de conexão, né, dos terminais de GNL à área de transporte, né? Como é que vocês receberam essa mudança aí de patamar de regulação? De uma forma positiva, é algo que a gente ouve das empresas que têm alguma atividade no Brasil, né, tem até investimentos no Brasil e que operam na Europa. É uma surpresa quando se fala que no Brasil você tem terminais que estão dentro da área de influência da malha, não estou falando de terminais remotos, e que não estão conectados à malha. É algo assim que os europeus não entendem. Dizem assim, não, mas como é que é isso possível? Como é que o agente regulador permite uma coisa desse tipo? Você está subutilizando uma capacidade que você tem, você está reduzindo a tua segurança em última instância. Segurança é algo, né, que está bastante presente, essa preocupação hoje no cenário que a gente está vivendo no mundo de uma maneira geral. Então, o fato de haver livre acesso aos terminais, a gente tem defendido isso, a gente acha que é importante. Lembremos, né, que você tem uma capacidade ociosa, mesmo quando você despachou no pico, você teve uma capacidade ociosa da ordem de 80% do sistema, ou seja, você estava utilizando acho que 18% pelo cálculo que a gente fez em 2021, né, fazendo uma adaptação para a capacidade que a gente tem hoje no sistema. O despacho esse ano no ano de 2025 foi até mais baixo, né, foi historicamente mais baixo, teria sido abaixo de 10% esse uso da capacidade. Então assim, você não utilizar a capacidade ociosa que você tem para gerar benefícios para o sistema, sejam eles de segurança, de custo, o que seja, é um problema para o país. Entendeu? O sistema elétrico está pagando por esses navios que estão parados aí,
e está pagando caro, e está pagando em divisas. Então, eu acho que você não pode querer impor barreiras técnicas para criar esse tipo de constrangimento, entendeu? Eu acho que há uma tendência de alguns interlocutores querem argumentar barreiras técnicas. A gente entende que existem questões técnicas, né? É o que a gente entende, né? A gente entende que existe, mas vamos colocar elas na proporção devida. Como exceção, eventualmente, né? Oi? Como exceção, eventualmente, né? Eu não diria nem como exceção. Eu acho assim, vamos colocar na medida devida e vamos dar uma oportunidade de você criar uma dinâmica cada vez mais aberta dentro do sistema. A gente é porta de entrada, nós como transportadores, a gente sempre argumenta isso, conecte todo mundo ao sistema, porque aqui eu tenho uma rede única e permite que você crie uma dinâmica. A gente não pode esquecer que nós estamos numa região de mercado, nós não estamos em Roterdã, nós não estamos em Mont Belvieu, nós não estamos no Japão, onde você tem um mercado já de décadas funcionando. Então você tem que aproveitar cada oportunidade que você tem para criar um novo polo de competição, um novo polo de trazer molécula, porque é isso que tem gerado aí a queda de preço que a gente tem visto. Certo, Manso, a gente estava mencionando também sobre a intenção de vocês apresentarem ano que vem, né, uma segunda versão aí do plano coordenado, né? Sim. Queria de você o que vocês mais têm mapeado aí como necessidade de atualização desse plano. Mencionávamos um pouco antes aqui de a gente conversar no estúdio, né, sobre a possibilidade de integração com a Argentina, né? Como vocês tinham olhado também essa perspectiva? Vamos lá. Eu acho assim, o que a gente tem aprendido, né, o que a gente aprendeu na discussão do plano coordenado é que essa linha de frente das transportadoras, ela vem buscando ela tem estabelecido um diálogo muito íntimo com os diversos agentes, né, muito próximo, buscando que seja cada vez mais granular. Então aparecem aí novas oportunidades. Eu, por exemplo, na associação, eu busco estar sempre ouvidos, mas não é sempre que um consumidor ou um empreendedor vai procurar a associação. Então, a verdade é o seguinte, André, eu não tenho assim essa granularidade para falar de novas oportunidades, mas eu tenho uma crença muito grande de que vão aparecer novas oportunidades, principalmente de interiorização. Agora, o plano, né, esqueço o nome agora, o PNIGB da EPE, exatamente, ele fez uma provocação, né, que já tinha feito antes, mas que é da interconexão com a Argentina. E aí ele toca numa nota que eu acho que está ficando cada vez mais madura, de que a gente não colocou isso no plano, teria sido complexo para a gente. No primeiro plano, lá em 2024, a gente já falava sobre isso, até te falei, eu publicamente já defendia isso, que a gente devia estar olhando mais para a Argentina, mas a gente, por uma questão de foco, preferiu não colocar a Argentina. Mas eu acho que foi muito tempestiva essa colocação da EPE, da conexão da Argentina. Eu acho que nós, como associação, temos que apoiar isso, né? E a razão que eu coloco é bastante simples. A Argentina tem reservas de gás natural que são basicamente 10 vezes as reservas brasileiras. As reservas brasileiras, elas têm um horizonte, né, projetado, né, e esse horizonte, não quero dar para ninguém a ideia de que vão ser só 25 anos, né, ela tem 25 anos, né, de vida de reserva, né, mas a gente sabe que esses 25 anos vão ficar aí, né, você vai fazendo novas explorações e vai mantendo aí os 25, mas obviamente era sempre uma incerteza, eu consigo contratar para um empreendimento novo, de grande volume, fazer um contrato de 15 anos, de 20 anos, fica sempre essa dúvida, porque o produtor não necessariamente tem aquilo na mão, ele tem uma perspectiva, mas não tem na mão. Então tem um conceito que o Farioli, que é presidente da TSB, tem colocado, olha, a Argentina complementa a reserva do Brasil, ou seja, eu sabendo que eu tenho a Argentina e estabelecendo uma parceria ali, eu tenho condição de contratar aqui a longo prazo. Pode ser que no futuro eu puxe do Brasil, pode ser que eu venha puxar da Argentina. Independente disso,
o gás da Argentina vai entrar no Brasil. É quando? A questão não é se vai entrar no Brasil. Ele vai entrar no Brasil, ele vai entrar como gás firme, ele vai entrar em grandes quantidades e ele vai promover uma alteração aqui. O que a gente pode discutir aqui é se ele vai ser um Brasil-Bolívia que levou 50 anos, desde 38, que foi o Acordo de Roboré, até 88, quando você começa a construção do gasoduto, ou se ele vai ser 5 anos. Porque nesse ínterim, enquanto nós aqui, como coletividade, né, responsável por isso, assim, iniciativa privada e governo, não nos posicionamos, o argentino vai se mover. Ele vai se mover não necessariamente, ele está se movendo. Ele está se movendo, exemplo, né? Exatamente, ele está se movendo não necessariamente da forma mais eficiente para ele e para nós, que é fazer o GNL. Por quê? Porque o GNL, ele não depende de você ancorar o mercado aqui, ele faz o GNL lá e depois ele vai descobrir para quem ele vai vender. Aqui eu preciso fechar uma equação integrada, o mercado é esse, etc. Mas eu tenho uma vantagem na hora que eu faço isso por duto, porque o duto você vai amortizando ao longo do tempo. O GNL é custo, lá principalmente o flutuante que ele está fazendo, é custo operacional enquanto ele estiver lá. Aqui não, a cada ano, 30 avos ali está sendo amortizado, depois de 30 anos aquilo está amortizado, e eu gero outros benefícios ao longo do caminho. Áreas que não estavam sendo desenvolvidas têm mais potencial de serem desenvolvidas. Legal. Agora, Manso, já caminhando na nossa reta final aí de conversa, né? Uma pergunta que a gente coloca fixa aqui no programa, sobretudo nesse ano eleitoral, olhando, né, a perspectiva de um novo governo no que vem, independente de quem assuma aí a cadeira da presidência da República, manutenção desse governo ou a chegada de um novo, né? Para onde deve caminhar a política do gás, né, no Brasil, a partir de 2027? Olha, eu acho assim, nós estamos fazendo no meio de um processo de abertura do mercado brasileiro que culminou pela aprovação da lei do gás. Esse processo ele foi muito estudado, foram praticamente aí 10 anos, discussões profundas de toda a indústria, e se ancorou muito em experiências de outros mercados que foram na frente, né? Mercado americano, mercado europeu principalmente, outros mercados que foram sendo abertos ao longo do tempo. Se você for ver as apresentações ali, todos mostravam uma pirâmide, uma escadinha, olha, você começa com isso, depois você tem outra etapa, depois você tem outra etapa. Eu acho que nós estamos nessa caminhada e eu acho que tem provas de que a gente está indo bem, pelo número de contratos, pelo número de agentes, pelo interesse do mercado de uma maneira geral em estar investindo aqui e estar investindo valores bilionários, como o projeto Raia, por exemplo, que é um projeto de 9 bilhões de dólares, ou aí me permita dizer, olha, quando os transportadores colocam na mesa, né, e são transportadores que têm um histórico de cumprir aquilo que coloca, um plano de investimento de 30 bilhões de reais. Então, eu acho que, assim, está claro que a decisão está indo naquele caminho que foi projetado. Então, eu acho que é manter o rumo. A regulação, e vou trazer aqui um capítulo que você vai lembrar bem, mas que hoje já saiu do imaginário das pessoas. Quando a ANP resolveu fazer esse esforço concentrado de regular o gás, teve muita gente que disse, opa, peraí, nós viemos publicamente dizer o seguinte, não, vamos em frente, vamos enfrentar isso, porque é um caminho para ir. Então a ANP está tocando o processo regulatório, está preocupada com o ritmo, não tem uma reunião que a gente faça com ele, às vezes nós vamos lá para pedir, me dá mais 15 dias, ele diz, você sabe a consequência, etc. A gente diz, olha, a gente acha que vai ser uma boa relação custo-benefício. Então a gente tem um órgão regulador que está consciente do seu papel, está consciente do ritmo que precisa ser imposto, e agora a gente perseverar no rumo, entendeu? Não ter mudança de rumo, porque mudanças, principalmente tentar repescar temas que já foram debatidos na lei do gás, só vão trazer mais incerteza. Então a expectativa olha, vamos seguir no rumo, principalmente na questão regulatória, vamos acreditar que os grandes investidores vão continuar fazendo o papel deles, de fazer aquele ciclo virtuoso funcionar, e vamos colher os frutos.
Eu acho que, assim, eu tenho colocado isso para diversos agentes. O que a gente está vendo até agora, o que a gente consegue ver até agora, é a ponta do iceberg. Eu posso te falar em 25 bilhões de dólares de investimentos de uma maneira geral, falando do que está mais aí, raia, SEAP, transporte, etc. Há números maiores, etc. Agora eu posso dizer o seguinte, para mim é só a ponta do iceberg. Vem muito mais para nós, né? É a ponta do iceberg. Por isso que eu digo, olha, é preciso de um ambiente estável, é preciso de convergência dos agentes e vamos trabalhar para que isso aconteça. Muito bem, a Gaswick recebeu então Rogério Manso, presidente da Tegás. Obrigado aí pela gentileza de visitar nosso estúdio. Obrigado, André, foi um prazer, obrigado a todos. Bom, o Estúdio Eixos é uma plataforma independente e, como tal, né, prioriza muito sempre os debates democráticos sobre os assuntos. Abrimos aqui o microfone para consumidores, para transportadores, para distribuidoras, produtores de gás, enfim, esse é o nosso papel. Obrigado, portanto, mais uma vez, Rogério Manso, por trazer os contrapontos das transportadoras ao debate sobre a revisão tarifária. É importante que assim seja. Mantenho aqui, né, a gente mantém o canal aberto, claro, para NTS, TAG, as transportadoras envolvidas diretamente aí no debate. O espaço aqui está aberto, bem como para os usuários, como bem fizemos ao longo desse último ano. Bom, a gente se encontra então na próxima semana, na próxima quarta-feira, para mais um episódio do Gaswick. Um abraço, eu te vejo lá.